Boa noite, meu povo! Será que já estamos ao vivo? Vamos lá! Agora de volta com o meu compromisso das lives, gente. Inclusive, eu fiz um calendário fixo, que é pra eu não falhar mais. Carol, eu ia te mandar uma mensagem agora, menina, acredita? Gente, ó, foi transmissão de pensamento. Juro por Deus! Eu falei, mas não dá tempo, já são 19 horas. Depois eu mando uma mensagem. Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre controle. E não aleatoriamente, né? A Bis votou no controle. Não aleatoriamente. Controladoras de plantão é o que temos por aqui. Inclusive, a pessoa que vos fala é a controladora em remissão. Ai, gente, vida difícil essa, viu? Inclusive, hoje eu vou dar um exemplo que talvez eu tenha dado já, eu acho, em outra live, não sei, em algum curso. Mas eu fiquei, hoje fazendo o script, eu fiquei pensando, gente, como eu já melhorei nessa vida. Meu Senhor amado! Falar pra vocês, gente. O negócio aqui era pesado, eu era a pessoa mais chata do universo. Isso há muitos anos atrás, né? Porque são muitas camadas e ao longo do tempo... Oi, Lu, tudo bem? E ao longo do tempo eu fui, né, adquirindo aí, deixando essas camadas. Mas o controle, gente, o quanto eu era uma pessoa controladora, hoje eu ainda, né, tenho alguns desafios. Mas escrevendo a live eu consegui perceber, escrevendo os tópicos eu consegui perceber que eu realmente ainda tenho alguns desafios. Mas, nossa, já teve um caminho longo aí, hein, percorrido, graças a Deus. Então, a gente vai falar hoje sobre a necessidade do controle, né, que muitas pessoas têm, que nós temos. Necessidade de que as coisas saiam conforme a gente planejou, necessidade de controlar os resultados, a atitude das pessoas, né, até postei hoje, nem é meme... Rezem por mim, eu desenhei um script na minha cabeça e as pessoas não agiram como eu queria. Ai, gente. Então, essa necessidade de controlar que... Oi, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Essa necessidade de controle, essa necessidade de controlar os resultados, e quando algo sai fora do nosso planejado, pode ser uma coisa simples ou algo, né, maior, como que a gente se sente, né, estressada, impaciente, irritada, e o quanto isso é prejudicial para nós e para nossa vida. O controle, ele é uma conexão ali com o menos, né, com a escassez, inclusive. Então, é preciso olhar para isso com muita amorosidade. Oi, Paula, maravilhosa. É preciso olhar para isso com muita amorosidade, gente. Mas a gente vai detalhar e falar, inclusive, 3 aspectos, 3 vieses ali da questão da necessidade de controle. Então, vamos começar, até pra gente não se alongar demais. Começando com as provocações, né? Como é que o controle se manifesta? Ai, gente, antes de eu começar, encaminhem aí a live para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar deste conteúdo. Realmente hoje tá especial. A volta das lives vai ser especial, gente. Então, como o controle se manifesta na sua vida? Onde que você percebe? É no trabalho, é com os amigos, é com o namorado, é com o companheiro, é com a mãe, é com o pai, como que é, né? Como que ele se manifesta na sua vida e no seu comportamento? São com fatos, né? Com fatos da vida. Quando algo sai do seu controle, como é que você se sente? O que te vem, inclusive fisicamente, né? Qual é a manifestação dessa contrariedade no teu corpo físico? Você também é aquela pessoa que planeja a ponto de pensar nos mínimos detalhes. Então aí você tenta inclusive controlar fatores que diz respeito a outras pessoas, ou até inclusive fatores que diz respeito à natureza, alguma coisa assim. Então, planeja uma viagem
e de repente chove e você fica contrariada. Isso aí é o controle já se manifestando na sua vida, né? Como que você percebe o controle na sua vida e nos seus comportamentos? E aí a história que eu queria contar, talvez eu já tenha contado essa história aqui antes, é que quando eu estudava para concurso, uma das vezes, né, uma das épocas, porque foi uma longa história, eu pagava uma mensalidade para frequentar uma sala de estudos, que era perto da minha casa na época. E aí eu gostava de sentar numa baia determinada, porque era de costas pra porta, era de frente pra parede. Eu tinha pra mim que aquele lá era o meu lugar, mas não tinha lugar marcado, né? Quem chegava pegasse. E teve um dia que eu cheguei pra estudar e tinha alguém sentado na minha baia. Gente, eu simplesmente fui embora. Eu não consegui, naquele dia, estudar, porque tinha alguém sentado na minha baia de estudo. E aquilo me tirou do sério. Boa noite, Celinha, bem-vinda. Aquilo me tirou do sério, a ponto de eu tentar sentar em outro lugar, estudar ali naquele outro lugar, e eu simplesmente não consegui. Eu simplesmente fiquei tão irritada porque tinha alguém sentado na minha baia que não era a minha baia, era a que habitualmente eu sentava. Mas, ai gente, desculpa. Mas naquele dia, alguém chegou antes de mim, pegou o lugar que eu gostava de sentar para estudar e eu paralisei. Eu era controladora a este ponto. Por isso que eu digo, né? Eu sou uma controladora em remissão. Eu estou ainda em remissão porque, uma vez controladora, sempre, né? E a gente aprende a lidar, cria mecanismos para lidar com isso. Mas esse, pra mim, é o meu exemplo mais claro, assim, sabe? Mais evidente de como o controle se manifesta e como ele te paralisa. Naquele dia que eu cheguei lá, vou repetir porque teve gente que entrou aí, eu cheguei na sala de estudo e tinha alguém sentado na baia que habitualmente eu sentava, não era minha, né? E eu simplesmente não consegui estudar, fui embora pra minha casa. Eu perdi aquele dia de estudo porque aquilo fugiu do meu controle e eu me paralisei. Então esse é um exemplo. Tem outros exemplos, pessoas que gostam de planejar a viagem tintim por tintim, e aí chega na viagem, algo sai fora do planejado por algum motivo, e a pessoa simplesmente perde o dia, né? Tipo assim, o mau humor toma conta a ponto de, naquele dia, naquele momento, ela deixar de viver aquele momento, a viagem, de aproveitar. Então são exemplos, né, de como a gente gosta de controlar as situações na nossa vida. Bem-vinda, Sara, bem-vinda, Tati, bem-vindo, Jorge, não sei se você ficou aí. Bem-vinda, Esté, também, minha amiga, gente, do Core. Então são exemplos de situações onde a gente quer manter o controle, né? E via de regra, as pessoas controladoras, elas são extremamente inteligentes, né? Mas tem essas dinâmicas de controle com o marido, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, ou no trabalho, com os liderados, ou com até os líderes, né? Com os colegas de trabalho, com os amigos, e com os fatos, como é esse caso da sala de estudo, o caso da viagem e tudo mais. Mas esse controle, essa necessidade que a gente sente de controlar, ela causa um sintoma emocional. Então causa uma dor, um sofrimento, uma angústia, que foi o que aconteceu comigo. Eu fico irritada e angustiada, ficava irritada e angustiada quando algo saía do meu controle, a ponto de ser um sofrimento mesmo, de eu conseguir nominar isso como sofrimento. E aí a gente faz uma análise de onde pode vir essa necessidade de controle que a gente manifesta na vida. Uma delas, gente, é da nossa criança, né? A criança, ela tem a expectativa infantil, porque é próprio da criança, né? De conquistar tudo. Então a criança chora e a necessidade que ela tem naquele momento é atendida. Ela faz birra e eventualmente a necessidade que ela queria, ou algo que ela queria, é atendida. Então, desde pequenos, desde crianças,
a gente começa a entender este lugar de que de repente eu posso controlar o que o outro faz, o que acontece, o que o outro traz até mim. Mas isso é inerente da criança, né? E o problema... Voltou, gente, porque eu recebi uma ligação. Ai, fala sério. Não sei. Alguém só me dá um oi aí pra eu saber se voltou? Eu não sei se cai quando alguém liga pra gente. Ai, Senhor, tomara que não tenha caído. Vamos lá. Errei, alguém me dá um sinal de vida, por favor. Ai, voltou. Tá, não caiu não, né? Que bom. Então, esse lugar da criança, né, dessa expectativa infantil de que é possível conquistar tudo, ela é inerente da criança. Nós adultos precisamos entender e agir de outra forma. Então, quando a criança entende que acionando os mesmos recursos, ela vai ter as mesmas respostas e os mesmos resultados. Mas nós, na vida adulta, quando adultos, precisamos aprender a lidar e construir respostas emocionais, novas experiências de referência, que é justamente o... Ai, aí, ó. Que é justamente a flexibilidade, porque na vida adulta a gente não vai ter todas as nossas necessidades atendidas. Então, começamos a perceber que o controle nos foge, né? Não existe essa possibilidade. E aí, a gente tem que aprender a flexibilidade, o uso da inteligência emocional também, para conseguir lidar e construir novas respostas. Para que, quando você tiver a expectativa de que aquilo que você planejou, aquilo que você almejou aconteça, mas ela não acontece, você não ficar paralisada, não deixar o mau humor te contaminar e você perder o seu dia e você não conseguir executar nenhuma outra tarefa. Então, enquanto adulto, você aprende a construir novas experiências de referência e novas respostas, né, para aquilo que você não conseguiu, não conquistou, não saiu do jeito que você gostaria. Então, a primeira conclusão é, se você tem essa necessidade de controle muito inerente, você pode ainda estar muito no seu espectro da criança. Tcharam! Porque, gente, a criança é que não tolera desconforto. Tem gente que chega a ficar doente quando as coisas não saem do jeito que ela planejou. Então, estar nesse espectro da criança faz com que você tenha essa resposta negativa emocional quando algo que você gostaria que acontecesse não acontece, não sai do jeito que você gostaria, quando alguém não faz algo que você gostaria que essa pessoa fizesse. Então, a primeira análise é justamente essa: você pode ainda estar no seu espectro da criança que tem expectativa infantil de que vai controlar o resultado das coisas, quando não vai. A segunda análise, que todos que tem esse sintoma de controladoras e controladores, é que você pode estar fora de lugar no seu sistema familiar. E aí, é aquele rol, né, de pessoas mandonas, de pessoas que acham que vão salvar as pessoas da própria família, de que acham e verbalizam, inclusive, que as pessoas da família precisam dela, né? Eu já dei vários exemplos aqui no Instagram, que eu conheço inúmeras pessoas, e obviamente eu era uma delas, que falava assim, não, imagina, mas o meu pai precisa de mim. Gente, isso é estar fora de lugar no seu sistema familiar. Ah, eu preciso marcar um médico para minha mãe. Eu preciso marcar uma terapia para minha mãe. A minha mãe precisa de uma terapia. Vocês conseguem perceber esse lugar de arrogância, esse lugar de estar no pedestal, né? E aí, se você tem essa expectativa de que as pessoas precisam de você, que você pode mandar nas pessoas da sua família, que você vai salvar as pessoas da sua família,
E aí, quando elas não fazem o que você imagina que seja o melhor para elas, o que você sente? A consequência do não controle, né? Então, você não controla e tem essa consequência física, emocional, de sofrimento por não conseguir controlar o outro. Então, estar fora do seu lugar, na sua família, também pode estar te colocando neste lugar da necessidade de controle. Além disso, gente, a gente tem que falar também sobre o viés sistêmico. O viés sistêmico, ele é a parte mais profunda da teoria das constelações familiares. O que eu quero dizer com isso, né? A tua família passou por inúmeras histórias antes de você chegar aqui, antes de você ter a vida. E aí, você entra na tua família hoje, pleno ano 2024, onde você não precisa controlar mais nada, onde você pode desfrutar da sua vida e você ainda assim quer controlar tudo que acontece, todos os fatos, não aprende a desfrutar do momento atual, né? E onde é que o viés sistêmico entra nisso? Justamente pelas pessoas da sua família terem passado por situações de dor, situações de sofrimento, que muitas vezes não controlaram, né, o resultado, você carrega essa bagagem emocional da necessidade do controle, justamente porque alguém da tua família ou perdeu a vida, ou perdeu filhos, ou passou por uma situação muito traumática em razão da ausência de controle. E aí, se você tem essa necessidade de controle, já tentou todas as outras formas de lidar com isso e ainda não conseguiu se desvencilhar, pode sim ter uma raiz sistêmica ligada a isso, ligada à sua necessidade de controle. Ficou clara essa parte, gente? Porque todas as histórias dos nossos antepassados que influenciam na nossa existência, elas estão também no nosso DNA emocional. E hoje a gente pode reproduzir comportamentos que a gente não sabe de onde vem, mas a gente não sabe no consciente, mas o nosso inconsciente, que carrega o inconsciente familiar, pode também explicar sobre isso. Então, são essas três análises que eu separei aqui para falar assim, bem por cima. A questão da criança, né, de você ainda estar no espectro da criança, a questão de você estar fora do seu lugar na sua família de origem, querendo ser o pai dos seus pais, ou o pai e a mãe dos seus irmãos, né, dos seus avós e por aí vai, e também o viés sistêmico, que é o mais profundo e também o mais complexo, né, a gente consegue ver e identificar isso dentro de uma constelação. E por que é tão importante falar, né, gente, do controle e do porquê aprender a lidar com as consequências disso, né? Deixar um pouco de lado a necessidade do controle. Porque o controle, quando você não sabe lidar com isso, a necessidade do controle, quando você não sabe lidar com isso, ela te paralisa. Como eu falei, o dia que eu cheguei lá na sala de estudo e a minha cadeira não tava lá, tinha gente na minha mesa, eu paralisei e fui embora, foi um dia perdido. Ela te paralisa, ela te congela, você perde oportunidades na vida, porque tem necessidade de controlar situações. Você põe a carga no outro, você se envolve e deixa o mau humor te contaminar de uma forma assim surreal que... eu vou até dar um exemplo, vou ter que falar de uma amiga minha, ela vai saber, né, se ela ver. Aí você emburra. Eu lembro que uma vez eu fui viajar, fui visitar uma amiga que mora fora. E aí a gente chegou lá e ela idealizou toda uma programação para os dias que eu ia estar lá e tudo mais. Quando a gente chegou em um restaurante que ela queria muito que eu conhecesse, eu nem lembro exatamente o que era, o prato não tinha, não sei, era alguma coisa assim. E aí ela ficou no mau humor, gente, mas no mau humor que tipo, poxa, eu só queria aproveitar a viagem, tá tudo bem, que não tinha o prato e tal, também queria conhecer, nananana, mas aquilo acabou com a nossa noite. E aquele dia eu falei pra ela, caralho, como você é chata pra cacete, desculpa o palavrão, gente. Falei, meu Deus do céu, eu falei, relaxa. E aí, óbvio, eu era amiga e eu tive a liberdade de falar isso pra ela.
Mas eu lembro que até extrapolei um pouco essa liberdade, que eu disse pra ela, já pensou? É por isso que seus namorados não ficam com você, porque se toda vez que algo que acontece que te contraria, você se deixa envolver nesse mau humor e fica reativa e tudo mais, quem que vai conseguir conviver com você? Eu tô aqui com você há 2, 3 dias, beleza, é passageiro. E quem convive com você todos os dias do ano, né? Meu Deus, eu lembro que teve essa passagem aí e era realmente o não saber lidar com aquilo que a pessoa idealizou, né? Então é uma carga pro outro, é uma carga para quem tá junto também. E aí, gente, o que é, né, o controle? É justamente essa idealização, esse planejamento, essa idealização de que tudo vai sair do jeito que você gostaria, do jeito que você quer, do jeito que você idealizou, o cenário ideal, que as coisas precisam ser do jeito que você acha que é certo, que as pessoas têm que fazer aquilo que você acha que é certo, que as pessoas têm que fazer aquilo que você quer. Isso é uma baita de uma expectativa infantil. E aí, eu sinto te decepcionar e te dizer que a vida, como a gente diz, né, entre as alunas da formação, da minha antiga formação, a vida com V maiúsculo, né, que é aquela vida que se impõe, aquela vida que acontece, ela não está a serviço de acontecer da forma como você idealizou. Ela não tá nem aí pro seu controle. Aquilo que você idealizou na sua cabeça, aquilo que você planejou é teu, é do teu universo particular. A vida não está a serviço de atender às suas vontades, necessariamente. É claro que a gente planeja, idealiza, faz planos, a gente se organiza, mas uma coisa é você planejar, por exemplo, eu vou planejar uma viagem, eu vou planejar estudar para concurso e passar num concurso, eu vou planejar fazer a formação em constelação e atender como terapeuta, mas a vida, ela se impõe. Eu poderia ficar doente, eu poderia inclusive morrer e não realizar aquilo que eu planejei. Então a vida, ela acontece, ela não tá nem aí pros seus planos. Vide a pandemia, né? Quantas pessoas idealizaram negócios, idealizaram viagens, idealizaram N coisas. E a pandemia veio para mostrar que ninguém controla nada. Então a vida com V maiúsculo, né? Ela se impõe, ela acontece. Cabe a nós entender o que está na minha alçada de controle, aquilo que eu realmente posso ter influência e aquilo que não está. E dentro daquela esfera que não está no meu alcance de controle, que não está sob a minha administração, é confiar. E se algo não sair como eu planejei, o que a gente tem que fazer? Criar mecanismos para saber lidar com isso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, você não controla o que acontece, mas a gente controla a forma como a gente reage ao que acontece. E o porquê da paralisia, né? Lembrei disso agora. Dentro do cérebro humano, né? O cérebro humano, ele é reptiliano. Então, você tem, quando você entra nessa reatividade, quando você perdeu o controle, acontece como se fosse o sequestro da amígdala, que é dentro do cérebro, né? Lá tem um rabinho que vai lá e congela. E aí você simplesmente não sabe como agir. Você não sabe lidar com isso porque você se irrita tanto, fica sem paciência, fica estressado, fica nervoso e você não consegue literalmente raciocinar para responder de outra forma. Então, o que eu tô falando aqui é um mecanismo, inclusive, fisiológico do nosso cérebro. Aprender como reagir, aprender outras formas de reação, é como se você estivesse ensinando para o seu cérebro: olha, quando acontecer tal coisa, você não precisa me paralisar, porque eu sei lidar com isso. E até para reforçar um pouco mais, né? O porquê aprender novas formas de lidar com isso, novas respostas. Porque quem gosta de controle, quem tá o tempo inteiro ali querendo controlar tudo,
a pessoa que gosta dessa dinâmica, ela manifesta rigidez, ela manifesta reatividade e ela manifesta, gente, chatice. E ninguém quer conviver e lidar com pessoas chatas, né? Então, se você tem esse comportamento aqui, você está no lugar da sua criança ainda, precisando adultecer, né? Você tem algo interno a acolher, você tem alguma história que talvez você precise ainda digerir, olhar, você precisa analisar se você está fora do seu lugar na sua família de origem. E aí, uma camadinha mais profunda são as histórias dos nossos antepassados, né? Como eu falei, os nossos antepassados, eles sofreram perdas, passaram por inúmeras situações de muita dor, de muito sofrimento, mas você está aqui por causa dessas histórias, né? E aí você pode descansar, você pode não querer controlar tudo, mas o teu cérebro continua querendo fazer o mecanismo de controle. E as pessoas controladoras, gente, elas sofrem. Eu sei porque eu falo, né, do meu lugar mesmo. É sofrido, é pesado, é cansativo. Sair desse lugar é experimentar uma outra realidade, uma realidade de leveza, uma realidade de confiança. E aí, essa aqui é até uma frase da minha mestra, né? O controle é uma ilusão. Não sei se eu tenho ela aqui. Porque realmente a gente não controla nada. E o oposto do controle não é o descontrole. O oposto do controle não é foda-se, deixa, não vou planejar mais nada, não vou pensar mais nada. Isso não é o oposto do controle. O oposto do controle é a confiança. Então, vamos experimentar trocar o controle pela confiança. Vamos experimentar pegar o controle e soltar só um pouquinho, sabe? Tipo, só por hoje eu vou tentar não controlar o resultado de X tarefa, o resultado do coleguinha do trabalho, o resultado do companheiro, da companheira e tudo mais. Então é soltar e confiar. Porque você precisa trazer essa confiança para substituir a necessidade do controle. Para além do viés sistêmico, você traz essa confiança, vai fazendo um exercício, é um treino, né? E vai aprender também mecanismos de inteligência emocional, novas formas de respostas emocionais que você dá para o teu cérebro. A confiança, já falei, né? Também a questão de abaixar a cabeça, assumir que não vai dar conta de fazer todas as tarefas. E aí você... lembrei, eu perguntei no Instagram, né? E aí alguém mandou lá que a forma dela de controle é, inclusive, fazer pelos outros, porque tem medo de que as pessoas não façam como ela gostaria. E aí, quem nunca, né, gente? Tipo, pede pro marido, pro companheiro, pra companheira fazer alguma coisa, e aí antes inclusive de pedir, nem vou pedir, porque não vai fazer do jeito que eu quero. E aí você assume 300.500 tarefas, fica esgotada, não tem felicidade, chega no final do dia, é só aquela sensação de sobrecarga, mas muitas das tarefas que você assume é o quê? A vontade de controlar. Eu posso dizer que muitas vezes no trabalho eu já assumi tarefas de colegas porque eu sabia que não ia sair do jeito que eu queria que saísse. Então, eu sei que isso é fato e é real e é uma situação e uma dor que todo mundo passa. Então, precisa sim abaixar essa cabeça, tirar essa capa de Mulher Maravilha, né? Ninguém aqui é o alecrim dourado, a gente precisa falar sobre isso, precisa começar a internalizar que se você morrer hoje, o mundo vai continuar girando do mesmo jeito. Quem nunca, né, Maíse? Eu com seu marido, inclusive. Mandona que sou no trabalho, gente. Tô melhorando. Ixi, Maria, muito. Muito mesmo. Então, é entender que a vida vai acontecer, que as coisas saem do nosso controle, sim, e que o mundo vai continuar girando, você estando aqui ou não. Sair dessa arrogância, tirar de si essa expectativa infantil de que a vida vai ser do jeito que você controla.
Sobretudo porque, né, gente, quando a gente fala em controle, a gente fala também que quanto mais queremos controlar, mais perdemos força. Então eu gasto um tempão, uma energia vital do caramba pra tentar controlar todos os fatos que acontecem ao meu redor, quando na verdade eu não controlo nada e tô fazendo o quê? Perdendo energia, perdendo força. Nós somos uma bateria, né? A gente acorda e tem uma carga de bateria. Ao longo do dia, essa bateria vai se esgotando, que é justamente a nossa energia vital. Se você perde tempo tentando controlar o que você não consegue controlar, você tá perdendo tempo e energia com uma coisa que você não administra e deixando de usar este tempo e essa energia para algo que poderia te trazer um resultado melhor. Então, quando algo sair do teu planejado, cadê a inteligência emocional? Cadê as novas formas de resposta do cérebro para que aquilo não te tire do eixo, para que aquilo não te faça perder energia e aí você use a tua energia, o teu tempo para aquilo que é fundamental para você, para aquilo que é essencial. E aí também tem uma grande diferença, né? Muitas das coisas que a gente acha, que a gente toma como essencial, como fundamental, na verdade, são coisas que a gente abraçou como e não são. Então, fazer também uma análise do o que é essencial para mim, o que é que vai me agregar valor. É ficar tentando controlar ou é respirar e, pô, se eu quero que o meu negócio na internet dê certo, botar força e energia no teu negócio na internet. Ah, não aconteceu do jeito que eu queria, fulano não fez do jeito que eu queria. Beleza, respira e ó, segue o jogo, vai gastar tua energia com algo que vai te agregar valor e não ficar perdendo tempo com isso, né? Essa necessidade de controle é como se fosse também uma forma de distração, de te tirar daquilo, do teu objetivo maior de vida, né? Já esqueci, já fui falar outra coisa aqui, né? Enfim, lá na frente, como é que a gente vai escolher ter vivido hoje, né? Com peso, com rigidez, porque como eu falei, o controle traz rigidez, o controle traz peso, né? Pra si e pro outro. Lá na frente, como você vai escolher ter vivido hoje? Com leveza, gastando seu tempo, sua energia com aquilo que é fundamental pra você? Construindo coisas positivas ou tentando controlar aquilo que você não controla? Lá na frente você vai querer ser uma pessoa que as pessoas te conhecem como, nossa, é muito legal estar com ela, é muito leve e tal, ou, nossa, a fulana é chata, meu Deus, como é chata, como é difícil estar do lado dela, com mau humor, enfim, porque o controle e essa habilidade que não temos de lidar com aquilo que não está no nosso controle, faz com que a gente se torne uma pessoa chata. Essa é a verdade. Falei já, né? Chata. Dei o exemplo da minha amiga. Aprender a ser flexível com a vida que se impõe para nós. Aquilo que a gente não controla é justamente a vida que se impõe. Se você fala, não, eu faço do meu jeito, eu quero as coisas do meu jeito, quanto mais você rejeita, quanto mais você nega a realidade que está acontecendo ali diferente do que você planejou, mais ela cresce e mais você perde força. E aí como eu falei, né, o contrário do controle é a confiança. Fiquei pensando num exemplo, até para ver se vocês conseguem pegar da forma como eu penso. Eu planejo uma viagem, planejo comprar uma casa com um quintal, planejo ter, né, uma vida boa e tal. Se eu pego esse meu sonho, esse meu planejamento, né, o que eu quero, e penso assim, nossa, eu quero muito daqui a alguns anos morar numa casa grande, com um quintal, e eu confio que isso vai acontecer. A confiança, ela traz força, ela te conecta com o mais, ela te conecta com aquilo que a gente chama de energia de abundância mesmo. A confiança te traz isso. O controle te conecta com a escassez. Olha como muda. Nossa, daqui a
5 anos eu quero muito ter uma casa. Eu quero, porque eu quero, e quem entrar na minha frente, e se alguém me mandar embora, eu vou sofrer porque eu não vou ter essa casa. O sonho é o mesmo, mas o que você tá dizendo, inclusive pro seu cognitivo, quando você coloca controle e não confiança no seu sonho? Você tá dizendo pro teu cognitivo, já perdeu antes de ganhar, querida, porque você nem quer essa energia negativa. O teu consciente, o teu inconsciente já diz, essa casa não vai poder chegar para ela não, porque se for para viver nessa energia de escassez, nessa energia tensa, é melhor que essa casa não chegue para ela. Eu não sei quem tá ao vivo ainda aí, mas para as minhas amigas solteiras, vou fazer uma fala. Se você quer e busca um relacionamento, e aí você vai lá, pô, quero. Entrou, conheceu, paquerou, sei lá, enfim. E aí você tá no meio da paquera ali, do conhecer, né? E aí você coloca nisso a confiança. Eu confio que vai dar certo, se tiver que ser e tal, né? Quem acredita em Deus, inclusive, eu confio que Deus vai me proporcionar isso e não iria colocar na minha vida algo, né, que não fosse bom pra mim. E aí o oposto é, meu Deus, eu preciso fazer com que ele fique comigo. Eu preciso manter ele aqui comigo. Vocês percebem o tanto que é diferente? Que um lado, a confiança te conecta com o mais, com a prosperidade, com a abundância, e o controle te conecta com a escassez. E o que vai acontecer? Essa coisa que você deseja, essa pessoa que você deseja, o trabalho que você deseja, não vai ficar. Porque você já perdeu antes de ganhar. Se você põe essa necessidade do controle em cima do trabalho, por exemplo. Eu quero muito conseguir um trabalho X, ou vender na internet, ou fazer alguma coisa. E aí você fica tentando controlar quantas pessoas vão responder, quantas pessoas vão te procurar para fazer um orçamento, quanto controle, você está afastando as pessoas de você. E aí, gente, essa ressonância, ela chega do outro lado, sim, com certeza. Então, chega no teu cliente, chega no teu trabalho, chega nos teus relacionamentos. Por ressonância, chega lá essa vibração de escassez, que vem da necessidade de controle. Enquanto se você coloca confiança, já é outro viés, né? Ai, gente, me perdi de novo. Eu dou umas viajadas aqui e agora pra eu voltar no raciocínio. Mas, enfim. Então, o lance é trocar o controle pela confiança. É uma tarefa diária, gente. E é treino, é lição de casa. Tentar criar esses mecanismos, né, emocionais para lidar com a ausência de controle. E a ausência de controle, o oposto do controle é a confiança. Trazer cada vez mais a confiança. E a consequência disso é que você vai ter mais leveza, né? O controle, ele traz peso, traz rigidez, e a confiança, ela traz leveza. Acho que ficou claro, né, gente? Acho que era essa a mensagem que eu queria fazer hoje, passar para vocês, de onde vem essa necessidade do controle, o que vocês podem olhar para melhorar isso, e também trazer a questão da confiança, que a confiança tem que ali andar como substitutiva da necessidade de controle. Acho que ficou claro, né? Se fizer sentido para alguém aí, gente, bota o coração para eu saber, um diamante. E aí, eu quero inclusive encerrar com uma frase, que foi a frase que eu escutei, acho que no final de janeiro, começo de fevereiro, não sei, do ano passado, que é uma frase da nossa mestra, né? Foi uma pergunta que ela fez e, gente, bate na alma, real, assim, sabe? Eu vou pegar essa frase, peraí, oh meu Deus. Eu vou pegar essa frase e vou fazer um post com essa frase, porque ela é tão impactante que eu acho que merece uma reflexão. Aí depois vocês vão lá no meu post.
Mas a frase é: e se nada do que você sonhar acontecer, você escolhe morrer? Ou continuar vivendo, né? E se nada do que você sonha acontecer, você escolhe morrer ou continuar vivendo? Porque essa é a tradução literal do não controlamos absolutamente nada, né? A vida tá aí para nos mostrar. E aí você acredita que controla quando não controla. Mas se você se frustrar com tudo aquilo que foge do seu alcance, como é que você vai viver? Então, se você escolhe continuar vivendo, confia. Confia que a vida se impõe. E às vezes, gente, para muito mais do que a gente gostaria. Porque às vezes naquele momento é algo que a gente... nossa, não era o que eu queria. Mas depois pode vir algo muito melhor. Mas muito melhor. Eu tenho até um exemplo sobre... Eu era servidora do município aqui. Mas era de uma companhia, então eles podiam privatizar e teve a privatização. E, poxa, eu tinha estudado para passar e tudo mais. Quando eu fiz 1 ano e meio lá, mais ou menos, saiu essa história do... Vai ficar gravado, Maíse, Saiu a história da privatização e eu perdi o emprego, gente. O emprego que eu estudei muito para passar. Só que, por causa disso, hoje eu estou num lugar infinitamente melhor. Então, assim, às vezes não é aquilo que a gente desejaria naquele momento, mas pode servir, inclusive, para algo muito melhor. Então, é realmente a confiança. Naquele momento, a minha resposta foi... Se eu ficar muito chateada, muito revoltada, muito pé da vida, eu não vou conseguir fazer mais nada. O que eu posso fazer agora com as ferramentas que eu tenho? Vou receber uma indenização, um PDV. Peguei o dinheiro e me sustentei com esse dinheiro por alguns meses para que eu pudesse ficar só estudando. Então, é literalmente, né, fazer do limão a limonada. Aconteceu algo que saiu do teu controle... E aí tem, né, pode ser inúmeras coisas. O que eu posso fazer para amenizar? Então, é justamente você aprender a criar esses mecanismos, né? Então é isso, gente. Boa quarta-feira para vocês. Estou meio perdida. Aproveitem a quarta. A live vai ficar lá no feed. Quem assistiu, comente. Quem for ver a reprise, comente também se fez sentido para vocês. Para que a gente possa continuar com conteúdo. Semana que vem faremos mais uma live, ainda sem tema definido, porque agora eu tô assim, gente, a vida aqui tá sem script. Mas vamos combinar o tema também lá nos stories. Obrigada, Sandra. Um beijo, fiquem com Deus e até logo mais.